Por exemplo, algumas pessoas acham um absurdo começar a vacinação pelos mais velhos, sendo que eles ficam em casa e é a população civil que sai para o mercado de trabalho. Oi galera, tudo bom com vocês? Essa semana a gente vai discutir um tema que começou a vigorar no Brasil assim de maneira mais radical, a bioética nas pesquisas envolvendo medicina, por conta de uma fala absolutamente infeliz da apresentadora Xuxa, que propunha que a gente fizesse as pesquisas de vacina contra a Covid nos presidiários, já que eles são presos mesmo, tá? A partir daí, uma série de profissionais da bioética. A bioética é uma disciplina nova, ela envolve direito, ela envolve estudos na área de biologia, de medicina, mas fundamentalmente da filosofia, tá? Foram debater quais são os limites, né, da pesquisa em relação à ética. A gente já sabe, por exemplo, né, que as pesquisas que foram feitas na época do nazismo, principalmente aquelas desenvolvidas pelo Mengele, elas acarretaram em muito sofrimento do povo judeu, mas ao mesmo tempo elas acarretaram em avanços extremamente importantes para a medicina. Mas é válido você propor, né, que pesquisas envolvendo corpos humanos e até corpos de animais, né, que tragam benefícios para a humanidade sejam realizadas? Para pensar sobre isso, a ética vai trazer para a gente, né, a bioética vai trazer para a gente o chamado principialismo. O que significa isso? 4 princípios são fundamentais para que a gente possa direcionar essa discussão, tá? O primeiro deles, né, o mais universal dos princípios envolvendo a filosofia, é o princípio de autonomia do Kant. Kant ele é radicalmente contrário a qualquer ideia paternalista. O que significa isso? Paternalismo é quando alguém, o Estado, teu pai, uma figura de autoridade escolha por você. Esse é o princípio básico do paternalismo. A autonomia é o contrário. O que é autonomia, portanto? Quando a decisão de regras, de leis, ela é internalizada no sujeito, quando é ele que toma a decisão. Olha, eu quero participar como cobaia de uma pesquisa envolvendo vacinação contra a Covid, né? De repente a vacina dá certo e eu posso conseguir me imunizar antes do que todo mundo. Mas de repente a vacina dá errado também, você vai ter uma reação fortíssima que pode te levar a óbito. É por isso que as pesquisas são feitas, tá? Então o primeiro princípio para a gente conseguir definir qual é a ideia da bioética, né? E sobre isso, bioética, gente, eutanásia, aborto, são todos temas da bioética. É o princípio de autonomia que a gente herda dos kantianos. O segundo princípio, né, daquilo que a gente chama de principialismo, que é a espinha dorsal hoje da bioética, é o princípio da não maleficência. O que é o princípio da não maleficência? Não fazer o mal. Né, o médico ele tem a obrigação de não fazer o mal ao seu paciente. A indústria farmacêutica ela tem a obrigação de não fazer o mal ao seu paciente, tá? Mesmo aqueles que vão fazer parte de pesquisas, né? A gente tem, por exemplo, o grupo de controle, que é um grupo normalmente que toma placebo, né? Por que o grupo de controle vai ser sempre o primeiro a tomar a vacina depois que a vacina deu certo? Vocês lembram aquela enfermeira que participou das campanhas em prol da vacina lá do governo Dória, tá? Ela tinha tomado a vacina placebo e ela foi a primeira pessoa do estado de São Paulo a ser vacinada. É o princípio da não maleficência. A pesquisa ética, gente, a bioética, ela tem um limite aí de permissibilidade para que a humanidade possa continuar sobrevivendo. Né? Caso contrário, as pesquisas envolvendo célula-tronco, as pesquisas envolvendo inclusive clonagem, ou as pesquisas que nós chamaríamos de eugenistas, né? Aquelas que supostamente estão no propósito de criar um ser humano muito melhor, envolvendo inclusive o Big Data, né? Processamento de dados de algoritmo, elas poderiam avançar de uma maneira muito acelerada e isso traria, né, impactos muito negativos para a humanidade em termos de comunidade, em termos de convívio. Então a gente não pode permitir. Então a bioética tem esse princípio da não maleficência que é fundamental.
O segundo princípio é exatamente, o terceiro princípio é exatamente o contrário a esse, né? E esses três princípios, eles são bacanas, porque eles podem criar orientação aí de como você vai fazer a sua redação. O terceiro princípio é chamado do princípio exatamente da beneficência. O que significa o princípio da beneficência, tá? As pesquisas médicas, elas têm que ter um princípio aí utilitarista. Elas devem ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Ou seja, quando entra um medicamento novo no mercado, galera, ele não pode entrar para dar lucro para a indústria farmacêutica. Então, só é permitido, por exemplo, fazer teste em placebo quando não existe nenhum concorrente para a mesma causa, né, ou para a mesma doença, para uma doença similar já no mercado. Caso contrário, um medicamento novo ele só pode entrar se ficar comprovado que ele é mais eficiente do que os outros que já existem no mercado. Porque a função social das empresas é produzir a felicidade. Eu não sei se vocês se lembram disso, né? Isso acontece inclusive na Constituição brasileira. A função fundamental de uma empresa, né, de uma indústria, qualquer empresa, a função social da empresa é produzir a felicidade humana, e o princípio da beneficência vai propor isso também. Bom, e o quarto princípio, o princípio da justiça, né? O que o princípio da justiça vai dizer para a gente? Quando você está diante de uma pesquisa ou de um novo medicamento, você tem critérios para distribuição, e isso é um critério que tem sido muito discutido agora no Brasil, né? Por exemplo, algumas pessoas acham um absurdo começar a vacinação pelos mais velhos, sendo que eles ficam em casa e é a população civil que sai para o mercado de trabalho, né? Quem acha isso está se esquecendo de uma coisa bastante óbvia, né? Os mais velhos convivem com a população que sai para trabalhar e até então eles são as maiores vítimas da Covid. O princípio da justiça, gente, ele vai se desdobrar em vários outros. A gente tinha até a chamada justiça aristocrática, que propunha que determinados bens tinham que vir para quem pertencia a uma determinada classe social e não para todas as outras, né? Esse princípio da justiça aristocrática que guia, né, alguns dos nossos governantes, vocês sabem disso. A universidade, por exemplo, para alguns dos nossos governantes não pode ser para o filho do porteiro. Ele já caiu por terra em todos os países do mundo porque ele é um princípio injusto de justiça. Mas a gente tem, por exemplo, a chamada justiça meritocrática, né? Ou seja, os bens de consumo, inclusive a saúde, iria para quem tem mais condições de acesso porque se esforçou mais por eles. A gente tem a justiça chamada de caridosa, que é a justiça em que aquilo que é necessário para as pessoas tem que ir para elas, independentemente do mérito, depende da necessidade dela. Mas a gente tem fundamentalmente o princípio da justiça equilibrada, que significa que a justiça deve ser determinada por escolhas que são racionais, científicas e laicas, né? E a partir daí, a distribuição de remédios ou o investimento, por exemplo, para o Brasil, gente, é fundamental investir em remédios que possam diminuir, né, os efeitos adversos da dengue. Mas quem mora nos Estados Unidos não sofre com surto de dengue, as patologias são outras. Então toda a sociedade deve decidir, pautada num critério de justiça, quais são as linhas de investigação de remédios, da bioética, das indústrias farmacêuticas e dos procedimentos médicos que devem receber maior apoio governamental em determinados momentos, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na produção de vacinas, usando o placebo ou usando aquilo que a gente chama de grupo de controle, a última coisa que a gente pode fazer é determinar, por exemplo, que as vacinas sejam treinadas em presidiários, como propôs a apresentadora Xuxa, porque isso arrebentaria, né, com a nossa bioética, isso arrebentaria com o Brasil ter princípios claros daquilo que pode ou não ser feito em termos de pesquisa envolvendo medicina, envolvendo saúde e indústria farmacêutica. Boa reflexão para vocês, boa semana!